Irmãos, este é o tempo bom de estarmos juntos mais uma vez, para podermos falar das coisas do céu, para podermos meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos e cogitarmos das coisas do Senhor e nos aproximarmos mais uns dos outros e muito mais ainda do Senhor. Amados irmãos, nós estamos entrando no final de semana da Páscoa, sexta da Paixão, sábado, domingo. E nós queríamos neste tempo falar acerca de três coisas: a morte, a espera e a ressurreição. E hoje, sexta-feira, vamos falar um pouco da morte. Amanhã, no sábado, vamos falar um pouco da espera. E no domingo vamos falar da ressurreição. Eu te convido a estar conosco nesse tempo, para a honra e glória do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, seja conosco nesse tempo. Nos direciona, Pai, a falarmos daquilo que é do Senhor e daquilo que leva até o Senhor. Em nome de Jesus, nos usa. Usa a mim e a todo outro, Pai, que estiver, ó Deus, fazendo essas coisas, para que estejamos, ó Pai, fazendo isso em prol da Tua palavra e do Teu Evangelho. Nos abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, amado irmão. Eu te convido a abrir comigo a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 33 ao versículo 37. E a palavra de Deus nos fala da seguinte forma: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pois é, irmãos, nós chegamos à sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, onde nós relembramos a morte de Cristo, a via crucis e a sua morte, o seu padecimento daquela cruz. E isso precisa fazer com que nós pensemos em algumas coisas. Isso precisa fazer com que nós meditemos e falemos acerca disso, trazendo então um pouco de entendimento. E há o nosso intuito nesta noite é trazer para você algo que te faça pensar na morte de Cristo. A morte de Jesus, ela nos traz o peso, queridos irmãos, das suas palavras, do seu ministério, dos seus ensinamentos. A morte de Jesus nos faz olhar para um dia no qual nós devemos meditar na imensurável graça e no imensurável amor de Deus, que nos deu o seu único Filho para que sacrificasse a sua vida por mim e por você, em nosso favor. Amados irmãos, é um dia para glorificarmos a Deus por conta deste amor tremendo dele e por conta de nos fazer vivenciarmos em um tempo onde a revelação se encontra toda dada a nós. Muito diferente daqueles que vivenciaram em loco essa situação e foram vivenciando e vivendo os detalhes da revelação enquanto ela era feita. Você já imaginou, irmãos, quão difícil foi para aqueles que estavam ali? O Senhor nos dá a graça de vivermos hoje, onde temos as Santas Escrituras nas nossas mãos e sabemos como vai terminar toda essa história. Este é um dia, queridos, para aprender quão grande é o nosso pecado. Esse é um dia para pensarmos quão grande é o nosso pecado, porque o Senhor teve que descer do céu, do seu trono de graça, porque somente Ele seria capaz, assim como ainda é, somente Ele capaz de poder nos perdoar os pecados. Mas era necessário que fosse dado sangue, e somente Ele era capaz de dar este sangue, para que eu e você fôssemos perdoados.
Este é um dia para pensarmos no quão grande é o nosso pecado, porque foi necessário que o Senhor descesse do seu trono para vivenciar sofrimentos tremendos. Sofrimentos que nós não conseguimos entender. Nós falamos muito acerca de quão Cristo sofreu, de como Deus o moeu, mas nós não fazemos ideia, amados irmãos, de quão grande foi esse sofrimento por conta do meu e do seu pecado. Este é um dia, queridos, para nos espelharmos na obediência do Senhor Jesus. Obediência porque, como Deus, Ele sabia de cada detalhe da sua missão, mas como homem Ele temeu. Mas em obediência Ele perseverou, Ele manteve, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele passou por todas as coisas que Ele haveria de passar para que se cumprisse a sua palavra. Em obediência Ele carregou aquela cruz. Em obediência, Ele se deixou morrer por mim e por você. Amados irmãos, este é um dia para meditarmos na morte do mocinho. Nós estamos plenamente acostumados com o bem triunfando sobre o mal, com o mocinho que vive no final e acaba com os vilões. Mas a história de Cristo é diferente. O seu ministério aqui na terra é diferente. E as pessoas então olham para aquele homem e dizem: como isso é possível? Ô meu irmão, se coloque no lugar daquelas pessoas que estavam vendo Jesus sendo açoitado, sendo arrastado pelas ruas. E eles então se perguntavam: mas como? Por quê? Como um homem que é tão poderoso, como aquele homem tão bom, como aquele homem capaz de acalmar a irritação da natureza, de lidar com espíritos imundos, de curar doenças incuráveis. Como aquele homem que por onde passava prodígios o acompanhavam, como aquele homem poderia estar naquela situação? Por quê? Interessante nós pensarmos assim, amados, e entendermos que o mocinho morreu no lugar do vilão, e que o vilão era eu e era você. E que o mocinho morreu para que nós tivéssemos vida, porque somente ele era capaz, porque nesta história, somente desta forma, as coisas seriam boas. Hoje é um dia para pensarmos acerca do perdão. O perdão que faz com que eu e você estejamos aqui hoje. O perdão que faz com que eu e você tenhamos esperança no amanhã. O perdão que foi dado através daquela cruz, através daquela morte, através daquela fatídica sexta-feira, lá no Gólgota. O perdão que faz com que nós tenhamos condição de hoje pensarmos no futuro. Esta sexta-feira precisa nos fazer pensar, amados irmãos, em perdoar mais, em amar mais, em vivenciar mais coisas que nos aproximam do Senhor. Porque tudo aquilo que Jesus passou naquela sexta-feira, tudo aquilo que Jesus passou naquele dia, foi para nos aproximarmos do Senhor, foi para reatar este elo que há muito havíamos rompido, foi para criar esta ponte, foi para renovar, refazer a aliança que havia sido perdida. Esse é um dia para pensarmos nessas coisas. Este é um dia para pensarmos, amados irmãos, no quanto nós precisamos acordar para o impacto daquela morte, daquele homem, naquela sexta-feira, em nossas vidas.
Esta morte precisa de muitas formas diferentes, causar um impacto tremendo na minha e na sua vida. Porque ela foi por mim e por você. Todo aquele sofrimento, toda aquela cruz. E é interessante observarmos que muitos dos seus seguidores o abandonaram, porque eles acharam que era o fim. Eles achavam que ali havia terminado toda a esperança, que ali havia terminado todo o sonho, que ali naquela cruz, naquela morte, naquela tarde escurecida, havia se acabado tudo. Mas, amado irmão e irmã, ali foi só o começo. Muitos acharam que ali naquela tarde, além de ser o fim, seria também um tempo de extrema frustração, porque tudo aquilo que eles acreditavam haviam caído por terra. Acordemos, porque aquela tarde foi de fato o início de todas as coisas. Muitos não creem porque acham que já acabou. Muitos não creem porque acham que é besteira. Cabe a nós, amados irmãos, crentes no Senhor Jesus, através da nossa perseverança, darmos continuidade àquela parte da história daquela sexta-feira. Aquela morte faz parte de um enredo traçado, planejado, esquematizado pelo Senhor em todos os seus aspectos, e nada foge ao seu controle. E cabe a nós mostrarmos isso através da nossa fé, através da nossa perseverança em amor. Eu te convido a amar mais, a perdoar mais, a trazer um entendimento que foi aquela tarde de sexta-feira, do que aquilo causou e precisa causar nas nossas vidas. Avante, crentes. Avante. Avante em mostrar que a história não acabou. Avante em mostrar que não há nada de besteira, e sim algo extremamente real. Que a morte do Senhor não foi o final, mas foi um continuar de um caminhar que vai entrar rumo à eternidade muito em breve. E a convicção de que fatos estes são tão tremendos que não houve igual e jamais haverá. Está tudo pronto. Tudo já foi feito. Que esta sexta-feira nos traga este entendimento, estas reflexões. Que a morte do Senhor Jesus naquele dia nos traga essas convicções de que é um dia para glorificarmos a Deus, de que é um dia para meditarmos na sua imensurável bondade, que é um dia para olharmos mais de perto para o perdão, que é um dia para olharmos mais de perto para a aliança que foi renovada, que é um dia para exercitarmos mais a nossa fé, que é um dia para exercitarmos mais a nossa obediência, porque em todas essas coisas o Senhor Jesus nos demonstrou de forma cabal naquela cruz. A cruz não foi o fim. A morte não foi o fim. Foi o começo daquilo que nós vivenciamos hoje e vamos vivenciar na eternidade. Meu amado irmão e minha amada irmã, creia nisso. Observe estas coisas. E continue perseverante na sua caminhada em nome de Jesus. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre a espera. A espera daquele sábado entre a morte e a ressurreição. Que o Senhor possa nos acompanhar. Que você possa estar conosco em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigado. Obrigado, Pai, porque esse final de semana tem um impacto diferente nas nossas vidas.
Nós trazemos à memória, ó Pai, coisas que de fato aconteceram e que de fato mudaram a nossa história, e que precisam ser de fato observadas em todo o tempo pelos crentes no Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a observar de forma coerente e de forma que possamos exercitar isso em nosso favor e a favor do reino de Deus. Nos ajuda, Deus, a cada um, em nome de Jesus e por amor de Jesus. Este amor demonstrado naquela cruz, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos abençoe e nos guarda, hoje e sempre. Aleluias. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma boa noite em nome de Jesus. Amém.